O futuro da dissuasão nuclear na Europa está entrando em uma nova fase, com os Estados Unidos se afastando do continente e a crescente escalada de ameaças vindas da Rússia. Líderes europeus começam a considerar a possibilidade de um escudo nuclear autônomo. A ideia, antes impensável, ganha força diante das incertezas sobre a tradicional proteção militar americana. Recentemente, o presidente francês Emmanuel Macron reacendeu o debate sobre a necessidade de uma política nuclear europeia mais independente. Em resposta ao aumento das tensões e à postura de afastamento do governo Trump, Macron indicou sua disposição para discutir o papel das armas nucleares francesas na defesa do continente. Essa discussão se intensifica à medida que Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, dá sinais de um possível distanciamento da Organização do Tratado do Atlântico Norte, colocando em xeque a garantia de segurança americana que há décadas protege os aliados europeus. A mudança na política externa dos Estados Unidos tem sido um fator determinante nesse novo cenário. Trump, que já havia demonstrado ceticismo em relação à aliança transatlântica em seu primeiro mandato, reforça agora a ideia de que Washington não pode continuar arcando com os custos da defesa europeia. Além disso, há sinais claros de uma reorientação estratégica americana, com foco cada vez maior na competição com a China no Indo-Pacífico, o que reduz seu comprometimento militar com a Europa. Diante desse novo contexto, surge uma questão fundamental: como a Europa pode preencher esse vácuo de segurança? Até agora, a defesa europeia esteve atrelada ao guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos, mas a atual conjuntura impõe novas reflexões. O Reino Unido e a França são os únicos países do continente com arsenais atômicos próprios, mas estariam dispostos a compartilhar essa capacidade com o restante da Europa? A França, por exemplo, mantém uma doutrina nuclear rígida, reservando seu arsenal exclusivamente para a defesa do próprio território. Para viabilizar uma estratégia coletiva europeia, essa política precisaria ser revista, exigindo intensas negociações políticas e estratégicas. O arsenal nuclear francês inclui mísseis balísticos, lançados de submarinos e vetores aéreos, garantindo ampla capacidade de retaliação, mas qualquer mudança nessa estrutura envolveria custos e riscos elevados. Já o Reino Unido possui o míssil Trident II D5, de fabricação americana, e faz parte da estrutura nuclear da Organização do Tratado do Atlântico Norte, o que levanta dúvidas sobre sua real autonomia nesse campo. Além disso, o Brexit reduziu o nível de cooperação entre Londres e os países da União Europeia, tornando uma possível parceria nuclear franco-britânica mais complexa, embora não impossível. Vale lembrar que, em comparação com outras grandes potências atômicas, o Reino Unido tem uma capacidade nuclear mais limitada, baseada exclusivamente em submarinos estratégicos. A capacidade nuclear do Reino Unido, embora relevante, é limitada em comparação com as grandes potências atômicas. Seu sistema de dissuasão depende exclusivamente de submarinos nucleares, que operam em rotação para garantir uma presença constante no mar. No entanto, há um fator crítico. Apesar de as ogivas nucleares serem desenvolvidas e fabricadas no Reino Unido, os mísseis utilizados são de origem norte-americana. Essa dependência pode se tornar um obstáculo para qualquer tentativa de maior autonomia por parte da Europa. Um dos maiores desafios para uma iniciativa nuclear europeia seria convencer Moscou de que essa nova estratégia possui um peso real. Atualmente, a Rússia enxerga os Estados Unidos como seu principal adversário estratégico. Uma força de dissuasão exclusivamente europeia poderia ser vista pelo Kremlin como menos ameaçadora, o que poderia enfraquecer sua credibilidade. Nos últimos anos, a retórica agressiva de Vladimir Putin, combinada com ameaças nucleares veladas contra países vizinhos, tem aumentado a necessidade de uma resposta coordenada por parte de toda a Europa. Desde a invasão da Ucrânia, Putin tem insinuado repetidamente que o uso de armas nucleares é uma possibilidade, caso a Rússia se sinta ameaçada. Ao mesmo tempo, a aparente hesitação dos Estados Unidos em se envolver diretamente nos conflitos europeus reforça essa preocupação. Diante desse cenário, especialistas sugerem que uma cooperação entre
França e Reino Unido no setor nuclear poderia fortalecer a credibilidade da dissuasão europeia. No entanto, sem o envolvimento direto dos Estados Unidos, existe o risco de que Moscou não leve essa iniciativa tão a sério quanto a atual estrutura da Aliança Militar Ocidental. Uma solução possível seria ampliar a participação de outras nações europeias no projeto, em vez de limitar a dissuasão nuclear apenas a franceses e britânicos. Isso, no entanto, traria desafios políticos significativos. A Alemanha, por exemplo, historicamente rejeita a posse de armas nucleares e, até o momento, não demonstrou interesse formal em discutir o tema. Entretanto, declarações recentes de autoridades alemãs indicam um forte interesse em acelerar o rearmamento do país, especialmente diante da possibilidade de uma redução da presença militar norte-americana em solo alemão, que atualmente conta com mais de 35 mil soldados. Com menos tropas dos Estados Unidos no continente e um possível afastamento da política europeia, a Alemanha pode se ver forçada a reconsiderar sua posição sobre armas nucleares. Isso poderia gerar um intenso debate público sobre o desenvolvimento de uma bomba nuclear alemã. Paralelamente, países como Estônia, Letônia, Lituânia, Finlândia e Polônia, todos situados em uma posição geográfica altamente sensível e com um histórico de conflitos com a Rússia, demonstram crescente interesse em um escudo nuclear europeu. O grande desafio, no entanto, permanece o financiamento. A criação de um escudo nuclear paneuropeu, com ogivas produzidas e mantidas por diversas nações, e não apenas por duas, como ocorre atualmente, exigiria investimentos bilionários em tecnologia, infraestrutura e manutenção. Mas será que os países estariam dispostos a arcar com esses custos, em meio a um cenário de incertezas econômicas? O orçamento militar europeu já enfrenta restrições impostas por prioridades sociais e pela transição energética, o que torna ainda mais difícil justificar gastos adicionais com armamento nuclear. O debate sobre a necessidade de uma força nuclear europeia independente está apenas começando, colocando a Europa diante de uma encruzilhada. O continente deve continuar dependendo dos Estados Unidos, assumindo os riscos de uma possível retirada americana, ou buscar um caminho autônomo, encarando os desafios diplomáticos, estratégicos e financeiros que essa decisão implicaria. A posição dos Estados Unidos na geopolítica global está se transformando, e a segurança europeia já não pode mais ser vista como garantida. Essa mudança de cenário acelera a necessidade de um debate mais profundo sobre armas nucleares no continente, não apenas limitadas a 2 países, mas distribuídas e prontas para uso em toda a Europa. Para muitos, essa seria a única forma de conter possíveis ameaças estratégicas, especialmente em um contexto de reconfiguração das alianças globais. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este.